Oi, tudo bom? O livro de Atos dos Apóstolos é uma grande bênção na nossa vida e na vida da igreja. Ele relata como é a vida segundo o Espírito. Esse foi o tema geral que eu dei para este maravilhoso livro e que vai nos guiar durante um bom período, quando nós faremos uma caminhada pelo livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos pensar um texto que muito nos abençoa e que muito nos esclarece sobre o papel da igreja no mundo. Por exemplo, eu vou ler o texto, eu vou ler todo o texto, não é muito longo, e faremos depois disso uma breve reflexão. Diz assim: E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo que o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão os Zelotes e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maranata, ele subiu, mas voltará. Esse é o tema da mensagem dessa semana, que aponta 3 questões muito importantes e que nós não podemos perder de vista. A primeira questão é que o momento agora é de ganhar o mundo para Cristo e de testemunhar o seu evangelho. Vejam bem, havia na comunidade, no judaísmo palestinense do Segundo Templo, uma preocupação muito grande sobre quando era que Deus ia restaurar o trono de Israel, o reino, na verdade, o reino davídico. O povo tinha voltado do exílio, já fazia muito tempo, mas embora tenha acabado o cativeiro babilônico, mas o reino não foi restaurado, a monarquia não foi restaurada. Nós conhecemos vários movimentos, como o movimento dos Macabeus e outros, que aconteceram em Jerusalém numa tentativa de restaurar o reino davídico, mas isso não tinha acontecido. E a esperança estava agora, em Jesus. E os discípulos perguntam: quando é que isso vai acontecer? É agora. E ele diz: olha, vocês não devem se preocupar com isso, porque isso não compete a vocês, é ao Pai. Quando nós oramos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, é essa ideia que está subjacente. O reino de Deus, embora nós já vivemos nele e devemos testemunhar o reino de Deus, mas ele não é fruto de uma realização humana, não é um decreto de um presidente da República cristianizando, digamos assim, o país, uma nação, que instaura o reino de Deus. O reino de Deus é uma obra do próprio Deus, que atua pelo Espírito na nossa vida. E só se dará de forma completa no tempo de Deus. O Senhor Jesus trabalha aqui 2 ideias, inclusive, de tempo, kairos e chronos, em grego, no texto grego aqui. E aí, então, a hora é de ganhar o mundo para Cristo, não de ficar somente olhando para o céu. Eles estão olhando para o céu e 2 vozes dizem: não fiquem olhando para cima, não. Não fiquem só olhando para cima. Vejamos aqui à frente, Então, não é só olhar para cima, diz assim: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu virá do mesmo modo como vistes partir. Uma das tendências da igreja sempre foi ficar apenas olhando para o céu, ou seja, só
louvando e adorando. Não é só isso, não é só o louvor e adoração. No templo, na igreja, esse louvor e essa adoração se dão através do testemunho, que a palavra grega é a mesma que martirios, testemunhar, né? Então, essa tendência de ficar apenas orando, essa não é uma compreensão bíblica profunda do sentido. Ele diz, não, vocês têm que testemunhar o Evangelho e não apenas ficar olhando para cima. Do mesmo jeito que o Senhor subiu, Ele vai descer. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto não se dá esse seu retorno, nós devemos então testemunhar. Testemunhar. Essa é a grande chave dessa leitura. E o livro de Atos nos mostra como foi que aquele grupo, como aqueles homens e mulheres, atuaram sob a ação do Espírito Santo. Não foi só ficando fechados dentro da igreja, mas no mundo, anunciando o Evangelho. De maneira que o livro de Atos nos abençoa grandemente, mostrando como é a igreja que age sob o Espírito Santo. E por fim, nós vemos que aquela igreja vivia em unidade de oração. Estão vendo? Não é só olhar para cima, é testemunhar, mas em unidade de oração. O que diz? Diz assim, que eles então, o versículo 14, o último, e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nesse momento aqui, a família do Senhor Jesus, que inicialmente resistiu ao seu ministério, principalmente os seus irmãos e suas irmãs, é isso que mostra os evangelhos, agora está toda rendida aos pés de Jesus, louvando, adorando, orando e principalmente testemunhando o evangelho de Jesus. Nesse tempo de pandemia, então, nós devemos procurar qual é a maneira correta, a maneira bíblica de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Senhor subiu, Maranata, mas Ele voltará. Vem, Senhor Jesus. Esse é o grande apelo da igreja e do mundo. Ele subiu, mas Ele voltará. Enquanto o Senhor não volta para restaurar a criação, nós devemos então testemunhar, adorando, orando, anunciando o Evangelho aos confins do mundo e testemunhando no nosso dia a dia. O livro de Atos vai abençoar demais a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Eu quero convidar você que daqui da nossa igreja, que está dentro daquele grupo que pode participar dos cultos públicos, para vir. Nós oferecemos toda a segurança que você precisa para estar aqui, louvando e adorando ao Senhor. E convido também vocês todos para acompanharem pelo Facebook, todo domingo, agora nós transmitimos o nosso culto. Eu peço então que você acompanhe, que compartilhe esse vídeo, que você curta para que ele seja impulsionado e o mundo inteiro, conhecendo Jesus, louve, ore e testemunhe. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo que vivifica a igreja nos leve sempre a Jesus. Maranata.